Bem-vindo, assistentes e seguidores do canal Momento Despertar. É com grande satisfação que hoje tenho o privilégio de entrevistar um renomado especialista em hipnose clínica, César Bandeira. Com uma longa trajetória profissional dedicada à aplicação da hipnose clínica como ferramenta terapêutica, César Bandeira tem sido um agente transformador na vida de inúmeras pessoas. Sua expertise e compromisso com a excelência no campo da hipnoterapia o tornam uma figura proeminente desse cenário. Estou ansioso para explorar em profundidade o vasto conhecimento de César Bandeira e descobrir como a hipnose clínica tem impactado positivamente a saúde mental e emocional de tantos indivíduos. Então, César, o que é a hipnose? Então, a hipnose existe em vários conceitos, mas o conceito básico, para que todo mundo entenda de uma maneira bem tranquila, todos nós ficamos em hipnose o dia todo. Durante o nosso dia todo, algumas partes do dia nós estamos em hipnose. Quando você assiste um filme, você está tão concentrado naquele tema que qualquer coisa, às vezes, que passa do seu lado, você não consegue ouvir e nem dar atenção. Porque você está tão focado que aquilo é como se você estivesse vivendo também no Uma outra realidade, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, você observa que tudo parte da concentração. Foco, concentração e imaginação. Isso se transforma em hipnose. Basta que você se concentre. Eu vou me concentrar aqui nessa tela. E relaxo e me concentro. E em um determinado momento você mesmo vai entrar em hipnose. Vou fazer uma pergunta para você. É necessário de que a pessoa que vai ser hipnotizada, é necessário que haja um consentimento prévio dela? Exatamente. É bom que fique bem explicado isso, uma boa pergunta, porque as pessoas têm a ideia ainda de que a pessoa quer dominar a mente da outra. Isso é um mito, isso é uma inverdade. Na verdade, sem o consentimento da pessoa e a permissão de querer ser hipnotizado, não acontece a hipnose. A hipnose precisa ser permissível. Então, não tem como hipnotizar uma pessoa se ela não quiser. Não vai rolar hipnose. Entendi. Então, precisa que a pessoa queira passar pela experiência. Assim, a gente vê, pelo menos assim, existe dois tipos de hipnose. As pessoas separam nesse sentido, que existe a hipnose clínica e a hipnose de palco, né? Que chama hipnose de palco. Você saberia me distinguir bem o que é que trata esses dois termos que para todos nós não é bem conhecido? Isso. A gente usa alguns termos na hipnose, que é a hipnose clínica, que é a de tratamento, e a hipnose clássica, que é a hipnose de palco, a hipnose de show, né? A hipnose lúdica. Por exemplo, eu faço na Praça da República aos domingos. Legal, a hipnose lúdica, que é a hipnose de brincar. Então você vai para lá e tem uma experiência. Lá eu não vou tratar ninguém, né? Porque é um outro tipo de hipnose que exige mais uma concentração, um local melhor, né? Porque você vai tratar de transtornos, então você não vai expor a pessoa. Mas na rua, na praça, você faz a hipnose de brincar, a hipnose lúdica, aquela que você fica preso no chão, aquela que você esquece o seu nome, aquela que você consegue ver o ídolo. Então, tudo isso pode ser explorado na hipnose. Nesse tipo de hipnose que você pratica na praça lá, não há um risco, por exemplo, porque todos nós não temos esse conhecimento profundo. Você tem, né? Mas nós não temos esse conhecimento profundo. De a pessoa vir com alguma alteração a nível de memória, de coisa. Quando você, por exemplo, o estado hipnótico, pelo que eu entendi até agora, é que você sai de uma realidade vivencial que você tem agora no dia a dia, você se afasta um pouquinho para que você possa
trabalhar aquele outro espaço dele, né? Então, quando a pessoa se afasta desse lado aqui, quando ela se afasta, ela não tem risco de perder memória, nada disso, não. Não existe a possibilidade de perda de memória, porque a hipnose ela é temporária. Então, existe uma palavra que a gente chama de subconsciente. Então, existe a consciência, que é a razão, né? Que você domina, né? Você está ali descrevendo assuntos de naturezas lógicas. Então, é o teu racional. E a hipnose o que é? É aquela parte profunda da mente, aquela que você guarda traumas, guarda os rancores, as angústias, aquilo que você não consegue pôr para fora no consciente. Você só emana o sintoma. O que é uma angústia? Você sabe que é uma tristeza. Mas o que é uma tristeza? O que é uma depressão? É muito vago, né? É muito vago você dizer, a pessoa está depressiva. Mas o que é depressivo? A hipnose ela vai te mostrar a causa da depressão. Interessante. Então, ele vai no médico, o médico vai olhar e vai querer achar uma patologia para aquela situação. Quando ele não acha, ele vai dizer que é questão psicológica. Aí é que a hipnose funciona. E a hipnose, além dela ser muito rápida com relação a outros tipos de tratamentos, não estou defendendo a hipnose como a suprema, né? Mas em termos de rapidez no tratamento psicológico, ela é muito mais rápida. O que você trataria com a psicologia normal, né? O tratamento psicológico, que dura aí em torno de um ano e meio, a hipnose com 5 sessões, você deixa a pessoa bem tranquila e é muito satisfatória a pessoa ver a evolução rápida de um tratamento, né? É muito rápido. É isso que é importante, eu acho interessante. Todas essas terapias, entendeu? E a hipnose não está fora disso. É de que você, por exemplo, eu pelo menos eu tenho essa consciência de que nós estamos vibrando numa energia muito baixa. A Terra está eu não sei se é a inversão do eixo magnético da Terra, mas o que está acontecendo é que as pessoas estão mais suscetíveis a depressões, angústias, ansiedades, entendeu? Assim, é quase que um cenário apocalíptico. Então, você precisa oferecer alternativa dessas mentes serem tratadas, entendeu? Porque eu entendo que seja tudo questão da mente da pessoa, né? Você se aprisiona dentro de determinadas anomalias, algumas coisas assim, e você não consegue. Então a hipnose é mais um instrumento que a gente tem para sanear e para curar, para fazer essa cura energética e mental das pessoas. Essa parte mental é muito importante ser divulgada, no sentido de você dar uma esperança para a pessoa que já vem se tratando há anos. E a hipnose ela oferece isso de uma maneira tão rápida que, se as pessoas realmente se dessem a oportunidade de conhecer e buscar esse tratamento, elas viriam como é maravilhoso a mudança de anos, né, de depressão, anos de angústia. Tem pessoas que chegam no consultório, já tem 15, 20 anos sofrendo e saem de lá numa primeira sessão assim maravilhada. Que legal, que bom. Então é uma coisa assim muito impressionante. Basta que as pessoas procurem entender um pouco mais. Apesar de que os filmes eles exageram muito, né? Então cria aquele misticismo, né? No ato hipnótico, aquela coisa. Aquela tudo, coisa né? antiga ainda do reloginho, né? Isso. Então tudo isso ficou muito assim no mental das pessoas. Mas basta que hoje entre na internet, pesquise e vai ver as maravilhas que a hipnose hoje oferece. Eu tenho comigo aqui essas terapias nossas, metafísicas e tudo, que as pessoas estão difundindo, estão aprendendo a se tratar mais.
Ela veio, por exemplo, eu fiz um comentário até antes de que eu li um livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Muitos Mestres, Muitas Vidas, do Brian Weiss, que ele é um PhD em psicologia e parapsicologia também. E essas terapias todas, ele dentro dos fundamentos acadêmicos, ele acha que era suficiente para ele tratar qualquer ser humano em qualquer circunstância que ele tivesse, depressão, ânsias, entendeu? E ele era muito satisfeito com o conhecimento acadêmico e acreditava que só nisso ele conseguia resolver. De repente, pousou no divã dele uma paciente chamada Jaqueline, e ele foi obrigado, tá, porque não conseguia a cura dela em nada, ele foi obrigado a entrar no campo da paranormalidade, né, nesse tipo de terapia. Então ele se tornou agora, hoje ele é um mestre em regressão de vidas passadas. Quando ele foi solucionar um problema, tá, numa sétima vida anterior que ela teve, uma encarnação anterior, e lá estava o trauma que ele conseguiu tirar, e quando ela veio de lá, já depois da regressão, né, ela já veio completamente curada. Interessante. Então, nesse aspecto aí, essas terapias que estão sendo difundidas são muito importantes e, como você falou, com uma certa velocidade, entendeu? Pessoas que estão batendo aí 1 ano, fazendo tratamento, aquela coisa toda, e a terapia, quando você consegue hipnotizar uma pessoa, quando você consegue, através da aplicação de um reiki, de uma apometria, você consegue, sabe, fazer uma conjuntura energética que possa favorecer a cura dela. É verdade. O sucesso, na verdade, do tratamento requer muita disciplina e vontade de querer passar pelo processo de tratamento. Eu costumo dizer que a hipnose não é um milagre, mas se a pessoa quiser realmente ser curada e ser tratada para eliminar qualquer tipo de transtorno que ela tenha, sendo psicológico, ela consegue. Basta que ela queira. Então, basta que a pessoa realmente tenha consciência de que ela tem um problema e que ela quer eliminar isso. Porque o que é o trauma? O trauma é algo que você guardou e não conseguiu colocar aquilo para fora. Então você guardou por uma mágoa, por uma tristeza, por um momento que você passou na vida e não conseguiu realmente desfazer aquilo mentalmente ou externamente. Então aquilo ali ficou, e é como eu costumo dar um exemplo, como se fosse um copo de água. Os traumas durante a vida toda a gente vai depositando. Alguns traumas são mais ruins que outros. E esse copo ele vai enchendo, chega uma hora que transborda. Aí é chamada depressão. Aí a pessoa, poxa, mas é um acúmulo, né? Eu não lembro. Eu sempre fui tão tranquilo. Eu tive um trauma assim, mas foi coisa de 1 ano. Mas é que o copo já encheu. Então, quando a gente vai fazer um tratamento, a gente observa a causa principal e as outras demais vão se diluindo. Mas é importante frisar que nem sempre a reclamação, a queixa do nosso cliente é só aquilo. Entende? Às vezes a gente vai abrir e é um baú realmente recheado. Mas basta que a pessoa procure, né? O próprio SUS hoje oferece, né, o tratamento através da hipnose, e os outros profissionais como eu que está oferecendo aí na cidade, né? Eu entendo que seja uma opção fantástica, né? Esse tipo de tratamento. Eu acho que o governo brasileiro deveria sim abraçar essa causa, tá? Porque, por exemplo, a questão da depressão, que é um mal proeminente agora, que está devastando, a gente vê todo mundo entrando num estado depressivo e com aquela pretensão de que você vai encostar em um psicólogo, um psiquiatra e vai resolver seu problema. Eu vejo sempre assim uma conjugação
tá, de soluções para esses traumas depressivos, né? Que é o tratamento químico aliado ao tratamento espiritual, entendeu? Você agindo dessa forma, você consegue libertar as pessoas, porque assim, quando você fragiliza o seu corpo físico, a sua química física todinha, quando você fragiliza, junto a ele, meu ponto de vista, vem espíritos, tá, obsessores que vêm e começam a te guiar. São esses que sugestionam a pessoa de se jogar de um prédio, de se enforcar, de se matar, dar um tiro na cabeça. Então, essas coisas aí, eu imagino que o tratamento deva ser esse, tratamento correto. Tá? Dentro da supressão de substâncias e como é que se diz, vitaminas que o médico pode passar, ansiolíticos, essas coisas, tudo que ele possa passar, o psiquiatra, mas também tem que ser conjugado com o tratamento espiritual. Você entende dessa forma também? Com certeza. É fundamental que a pessoa sempre trate da parte espiritual. Isso. Então eu costumo dizer que é corpo, mente e espírito. Isso. Né? Você nunca pode tratar só o corpo. Até porque esse corpo, esse movimento é pelo espírito. Sem o espírito não tem como ter vida. Então o espírito está ali coladinho junto com o físico, né? E sobre essa questão do espiritual, a gente pode observar na questão da frequência, né? As ondas e frequências determinam a nossa vibração. Isso. A nossa vibração, ela tem a parte alta e a parte baixa. Então, se você vibra em uma parte baixa, o que tem nessa parte baixa? Só tem assassinatos, só tem coisas degenerativas que vão te levar o tempo todo para baixo. E aonde você vai encontrar isso? Você vai encontrar na TV, Exatamente. nos noticiários, nos jornais da vida, nas próprias pesquisas da internet. Então, tudo isso vai se colocando na mente e vai te manipulando. Se você tem um trauma ou algo que te deixou para baixo, ou algo mais grave como um trauma de quebra de casamentos e situações de perda de emprego, perda de entes queridos, e você começa a procurar noticiários que vão te levar para mais baixo ainda, fofocas, tudo isso existe nas frequências baixas. O que é que você tem que fazer para ir para frequências altas, que vão te limpar o espírito, que vão te trazer outra luz? São os melhores programas, as melhores músicas, as melhores companhias, as melhores leituras. Então, a gente é que faz as nossas frequências. Exatamente. Então, essa depressão, ela está em frequências baixas. Então, é muito importante que a gente entenda esse sentido de como sair de uma frequência baixa para uma frequência melhor, que a gente vai estar organizando o nosso corpo físico e o nosso espírito. Porque sempre vem do espírito, né? A causa já está ali no físico, porque o espírito já está bem carregado. É o tal do perispírito todo minado, com os campos dele minado, que dá o reflexo no corpo físico. Exatamente. Agora, eu vou te confessar, eu falei, tá, eu estou há 5 anos sem assistir um canal de televisão aberto. Eu estou há 5 anos que eu não assisto. Não está perdendo nada. Eu acho que não. Eu acho que eu ampliei minha frequência, como você falou, entendeu? É uma terapia interna que eu faço. Eu me afasto das informações. Eu sei que as informações todas, elas algumas vezes são verdade, porque está aparecendo a imagem lá, mas as narrativas que se dão nelas são coisas assim escabrosas, entendeu? É para te roubar, destrutiva, é para te roubar energia. E se você, como você falou, se mantiver nesse nível de frequência, você adoece seu corpo físico. Exatamente. Entendeu? Então penso assim dessa forma, a gente precisa sim vibrar numa energia. Concordo plenamente com o que você falou, tá? E aí entra a hipnose. A hipnose, ela potencializa o desejo. Então, se você tem vontade
de ir para uma frequência, sair dessa depressão, sair desse meio, desse ambiente. Então você, em estado hipnótico, você potencializa. Então você quer aprender um instrumento musical e você tem dificuldade. Você, em estado hipnótico, se referindo àquele desejo de querer aprender um instrumento, uma música, uma língua nova, tudo isso você potencializa em hipnose. Interessante porque eu sou um cara, eu sou frustrado na minha vida, porque chegar num barzinho ali, eu admiro aquele cara que senta na voz e violão, canta sozinho. Eu acho uma coisa forte, nunca consegui aprender a tocar um violão. Nunca consegui. Então, se isso me possibilita, tá aqui um cara que vai se participar dessa terapia de hipnose, pode ter certeza, Olha porque, sabe... existe o desejo. Esse desejo. Só falta A prática. Potencializar, exatamente. Interessante, então, muito interessante. Nos estudos, nos esportes. Já pensasse se isso fosse ensinado na universidade? No Beabá, né? No Japão, por exemplo, as crianças desde cedo já usam a hipnose. Já usa a hipnose. Você vê aí cálculos impressionantes, né? Que o japonesinho faz de cabeça. Mas tudo ali vem de berço, né? E a hipnose, ela tem sido... Ela é milenar, né? Para nós aqui é que é uma novidade, a gente ainda está engatinhando, né? Mas a hipnose aí vem desde o grego, né? Que já vem com a história aí milenar. Não, Jesus Cristo era um hipnólogo também. Sim. Né? Os mais resplandecentes, os mais assim, marcantes hipnólogos, Jesus Cristo, ele sentava a mão, não só com a imposição de mão, ele curava, né? Curava, espantava demônios das pessoas. Interessante. E o que ele diz no final? Que nós faremos tão igual ou até melhor, né? Que ele. A única coisa que nos barra nisso aí, que nos tira dessa possibilidade, é a nossa frequência. Na verdade, como você falou, se a gente vibrar numa frequência deletéria, uma frequência baixa, fatalmente, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada na sua vida. E vai viver eternamente dentro digo que é uma camisa de força, é um ciclo destruidor da gente, que a gente não consegue evoluir em nada. Eu costumo dizer que é muito fácil a gente detectar se você está numa frequência baixa ou está entrando numa frequência baixa. As situações da vida, mesmo que você se espiritualize, as dificuldades vão continuar no dia a dia. Certo. É um trânsito, né? Alguém que te ofende, é um emprego que você perde, é uma discussão em casa, é uma discussão no trabalho. Isso sempre vai acontecer, ninguém escapa disso. Mas como então dominar essa dificuldade? Se você visualiza aquele momento de dificuldade ou de algo que você não esperava, você encara aquilo como uma oportunidade, porque tudo na vida é uma experiência. A gente costuma dizer experiências ruins e experiências boas. Eu costumo dizer que tudo são experiências. Sem qualificativo nenhum. Sem qualificativo. Porque nem tudo que parece ser ruim naquele momento, lá adiante você vai entender por que aconteceu aquilo. Às vezes é um livramento. Isso. Né? Que você não entende no momento. Mas lá adiante, olha só, se não tivesse acontecido tal coisa ruim, né? Ruim, que na verdade não é ruim, é porque estava te dando um livramento, uma coisa pior. Um engarrafamento de trânsito, um sinal que demora. Aí, você vai ver quando tu vai passar com o teu carro, o outro cara passa na frente. Aí foi aquele tempo que você perdeu. Então isso chama-se livramento. Exatamente. Né? Aí é que mora a moral da história. O que você vai fazer com essa oportunidade, com essa experiência, é que vai fazer a diferença na tua vibração. Se tu vais aproveitar a oportunidade de te elevar para despertar a consciência,
Isso. ou se tu vais baixar a frequência, retrucar Exatamente. aquilo que está te acontecendo. Exatamente. Então aí você consegue começar a dominar. Nós somos condutores do nosso destino, de acordo com a visão e a opção que você fizer. De vibrar numa energia baixa ou de você se elevar e passar por cima de tudo, entendendo e compreendendo que tudo que acontece na sua vida tem um propósito. E se você conseguir captar esse propósito pro lado do bem, você vai vibrar numa sintonia alta. Entendeu? Se você começar a achar que tudo é uma perseguição, que tudo acontece de errado na tua vida e tu vai ficar batendo aquilo o tempo todo e você não consegue fugir daquele ciclo que se estabeleceu, ciclo energético de deletério para baixo, entendeu? Você vai vibrar o tempo todo nisso aí. Então, nós somos os artífices de nossos próprios infortúnios. Essa que é a grande verdade. Exatamente. Nós somos os próprios causadores do nosso destino, né? Exatamente. Se você cresceu, ou se você não conseguiu atingir os objetivos, né? É você mesmo que é o dono, né? É o dono da causa, é o dono da tua vida. Não adianta culpar prefeito, governador, presidente. Se a gente cair nesse campo, a gente vai baixar na sintonia dele. Então, você tem que aproveitar e realmente crescer com aquilo. É verdade. Então, esse campo da hipnose, ele te proporciona muito avanço em você potencializar. Só para você entender. Em hipnose, você consegue carregar esse lápis, correto? Simples. Mas se eu disser que pesa 100 quilos, você vai tentar carregar esse lápis e não vai conseguir. Existe um peso, por exemplo, que você costuma se dizer que a massa corporal é aquilo que você carrega. Não é uma verdade, né? Que tem gente que carrega muito mais. Mas se o teu limite, por exemplo, é 200 quilos, você em hipnose, você consegue carregar 220, 230, que você não conseguiria com a consciência normal. Então imagina que qualquer coisa que eu queira potencializar dentro de mim mentalmente, eu consigo. Basta que você evolua suficiente para aprender e praticar a técnica. Simples assim. Interessante. Inclusive, por exemplo, hoje eu tô com déficit de sono. Insônia. Eu geralmente durmo assim, quase já beirando a meia-noite, acordo 4 horas da manhã e não consigo. E o médico já até me passou, tomar uma melatonina, aquela coisa toda, né? Mas eu não consigo romper a barreira. Quando dá 4h30, 5 horas no máximo, eu tô acordando. Eu acho que é pouco sono, entendeu? Então, eu imagino assim, né? Dentro de um processo hipnótico, né? Porque eu mesmo já fiz yoga. Yoga, você atinge um nível de relaxamento tão grande e a professora, na época, ela fazia com que a gente entrasse num nível de relaxamento muito grande, que 20 minutos que você tivesse ali apagado, era como se fosse uma noite inteira de sono. De tão interessante como é o nosso nível de aprofundamento do sono que a gente tinha. Durante 20 minutos a gente dormia como se tivesse 8 horas em sequenciais. Interessante isso aí. Porque você entra num estado tão profundo, né, naquele momento, quando você volta, poxa, parece que nunca dormi assim toda a minha vida. Exatamente. Porque você foi num estado muito profundo de sono, né? E normalmente a gente tem as etapas do sono, né? Então, quando você faz, eu gosto muito da meditação, né? Que é muito parecida com a yoga. E se a gente soubesse a importância que tem a meditação, principalmente para insônia, você vai ver que você vai começar a melhorar a tua maneira, o teu desempenho. Existe uma prática que eu faço, inclusive, quando eu tô assim com uns problemas assim para resolver e algumas
perguntas assim que eu não consigo, né, responder. E pode ser um desejo também de querer dormir. Isso. Você, antes de dormir, você toma uns 2 dedos de água e faz a pergunta. Eu quero me acordar às 6 horas. Eu quero dormir a noite toda. E você, nesse momento, vai dormir. Toma água e vai dormir com essa pergunta. Essa resposta, ela vem em sonho ou ela vem pela manhã quando você tomar o outro gole de água. Se você não tiver de imediato a resposta, durante o dia você vai ter a resposta. Interessante. É alguma coisa que você está fazendo, aí vem a mensagem. Basta que você comece a perceber como é que funciona. Mas é uma prática que realmente dá certo, não é mística, porque eu já fiz várias vezes e consegui obter algumas respostas interessantes. Legal. E a gente sabe que tudo que você pensa, né, a questão mental, ela vai refletir no teu corpo. Por isso é que acaba virando uma patologia, uma depressão, né? Vai aparecer aí algumas alergias, dores no estômago, coisas que são inexplicáveis. Mas por quê? Porque você está tão mal do espírito, está tão mal de pensar coisas ruins e focar em coisas ruins, você está numa frequência tão baixa que isso vai refletir no teu corpo. E aí você vem, né, com aqueles sintomas, né, querendo curar o sintoma. Ah, mas eu nunca tive alergia, tô cheio de alergia agora. E já fui no médico, fiz exame, não consigo curar isso. Tá aqui, É a resposta. tá na mente. Então basta que você realmente busque o tratamento. César, assim, todo domingo você está na Praça da República, é isso? Exatamente. Fazendo a hipnose de palco. A hipnose de palco, a hipnose de show, né? É. E a gente aproveita aqui para convidar a sociedade, né, aos domingos, a partir das 9 horas até o meio-dia. Nós estamos lá todos os domingos, oferecendo e explicando e orientando como é que funciona a hipnose. Então, é muito satisfatório quando chega uma pessoa e explica, né, a necessidade que ela tem. Aí a gente já explica que o tratamento no consultório, a gente não faz ainda naquele momento, mas a pessoa pode ter uma oportunidade de ter uma experiência. É uma experiência, como eu digo, é uma experiência única, porque a experiência da hipnose é a experiência individual de cada um. Cada um vai responder de um jeito. Alguns de maneira bem profunda, né, bem rápida, e outros tendo as suas individualidades, mas sempre despertando a consciência, que é muito importante. Você faz essa terapia também, hipnóloga, também numa clínica. Você tem uma clínica? A gente tem... a minha clínica funciona em casa mesmo. Sua casa, certo? Tem um consultório preparado lá e a gente oferece... Se você quiser deixar o telefone, essas coisas, aproveita a oportunidade. A gente oferece o serviço, né? O meu número é 98406-3663. 98406-3663. É César. A gente lá oferece as questões de tratamentos de psicologia, né? Essa parte mental, essa parte que você precisa sair dessa angústia, dessa depressão, dessa fobia, que você não consegue saber por que eu tenho medo de altura, por que eu tenho medo de água. Tudo isso você vai descobrir em hipnose. A regressão, ela é uma curiosidade de muitas pessoas, né? E tem muitas pessoas, tem alguns casos, né, que ela quer saber o que ela foi, né, em vidas passadas, se foi uma rainha, se foi um rei, né? Então tem esses casos também que a pessoa pode buscar em hipnose e fazer. Eu me lembrei de um caso agora, assim, tem vários casos, né? Mas tem alguns assim que a gente lembra.
e a pessoa fiz a regressão, né? E ela passou por uma experiência de ufologia. Ela teve com os ETs lá e disse que Aqui realmente... em Colares. É. Não, e esse foi aqui em Belém mesmo. Foi abduzida. A experiência não foi aqui em Belém, né? Foi no interior. Sim. Mas ela teve alguns insights aqui. E ela me relatou que realmente ela teve essa experiência. E foi através da hipnose da regressão. Então isso você pode ter essa oportunidade, né? E buscar nesse sentido aí. Interessante para nós que temos uma visão espírita, tá? A gente acaba, às vezes, tendo uma curiosidade de uma vida passada, e para isso Deus bota um véu na nossa vida para que a gente não fique relembrando. Às vezes você encarna nessa vida agora aqui, você encarna com o irmão, como pai e filho, como, né? Você encarna com um parente, mas numa vida passada, vocês foram pessoas que se antagonizaram, que brigaram, tudo. Então Deus coloca aqui para que a gente possa ter essa percepção. Às vezes, um irmão tem uma antipatia gratuita pelo outro, entendeu? Se ele não tiver essa percepção de que ele foi colocado, tá? Que ele encarnou nessa terra para se redimir, para se unirem, para se amarem, para apagar esse passado todinho, entendeu? As pessoas levam conflitos familiares assim. Quer dizer, não houve aquela evolução, não houve aquele tratamento, né? E aí aquilo, a tendência de cada encarnação que a pessoa venha de novo, ele repita toda essa... Olha aí como a gente volta na frequência. A gente teve a oportunidade de viver e desfazer aquele mal que a gente causou. Exatamente. E a gente faz tudo ao contrário e baixa a frequência. Baixa a frequência. Em vez de evoluir, regride. Regride, porque talvez não se sabe nem se vai ter outra oportunidade de reconciliação. Eu digo sempre que você tenha preferência 1000 vezes de você ter um inimigo encarnado do que você ter um inimigo desencarnado. Porque o desencarnado, você é obsediado, você vai ser perseguido, você vai ser sugestionado para praticar determinadas coisas, entendeu? E você não sabe de onde vai se defender, né? Se você não tiver uma possibilidade de uma terapia muito forte, de fazer aquilo ali para se reencontrar, você não vai saber de onde vem as pauladas que você leva na vida, entendeu? Então, quer dizer, a gente está aqui nessa encarnação para difundir o amor o máximo possível, entendeu? Perdão, todos esses predicados que nos elevam espiritualmente, que nos elevam assim, em um patamar, né, vibracional melhor, a gente tem que praticar. Porque senão, né, do contrário, né, a gente está fadado ao insucesso nessa vida. De repente a gente vai envelhecendo e tudo, vai passando o filme da vida. Por que eu fiz? Eu briguei com aquele cara, briguei com aquele outro, não falo com esse, não sei, porra, uma vida conturbada, entendeu? Você não pode deixar isso passar, né, para uma nova etapa de uma nova vida, uma nova encarnação, entendeu? Eu vejo assim, dessa forma. Perde a oportunidade, perde a né? oportunidade. Que teve ali de poder reparar, né? E aí deixa passar aquela situação que você poderia dar um salto quântico, né? Isso. Que é esse despertar da consciência, exatamente. Né? Essa mudança, como você falou, né? Do eixo, né? A gente sabe que está entrando aí na quinta dimensão. E que vai ter que se reparar mesmo, porque senão vai, né? Porque senão vai ficar para trás, e aí é como você diz, que talvez nem tenha uma segunda chance. Né? Porque o nosso objeto de vida, para quem já está desperto, para quem sabe os valores da transcendência, da espiritualidade, entendeu? O objetivo é alcançar a quinta dimensão. Nós estamos na terceira dimensão, encarnados com corpo físico na Terra, tá? E a quarta dimensão representa os nossos estados letárgicos, esse estado hipnótico, esse estado de, sabe, que você está sonhando e tal, que você recebe as comunicações, entendeu? Você tem que aprender e se sugestiona toda vez. Quando você está no nível de sonho muito profundo, que você sonha todo dia, é aconselhável que você tenha um papel branco, em branco, e uma caneta. Quando você despertar,
que aí você ainda tem condições de recobrar a memória do seu sonho, você anotar ele, porque os sonhos dizem muita coisa, entendeu? Então, são comunicações que a gente tem. Então, esse estágio da quarta dimensão, que é esse estágio letárgico e de mente, assim, que você sai do corpo, tá? Pelo sono, porque quando você está dormindo, você está o seu corpo físico aqui parado, mas você transita. Essa orbe é que ela vai trazer as informações, ou pela conexão que você possa fazer e tudo. Então, você traz todas as informações, né? Para atingir a quinta dimensão. A quinta dimensão, que é uma dimensão de fluidez, não tem quase nada de físico no meio, né? É um estado de alma, de luz muito forte. De evolução, né? É interessante que a gente sempre esteja pensando aí na questão espiritual, né? Porque tudo parte de cima para baixo, Isso. né? E muitas das vezes o ceticismo, a ciência, né? Ela às vezes barra, né? Nessa questão espiritual e aí trava, né? Muita gente, porque o conhecimento é, como diz a palavra, né? É para todos, né? Pra todos. Mas nem todos estão ali naquele momento para entender. Mas é muito louvado assim essa oportunidade, né? Esse canal que vocês estão colocando aí com o Despertar, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de ver, ouvir. E esse que é o trabalho mesmo. Para nós, uma satisfação muito grande, muito interessante. A gente, a partir de agora, já sabe mais. Quem tá acompanhando o nosso podcast já adquiriu um conhecimento. Eu quero, em particular, te agradecer essa oportunidade de ter vindo aqui e te convocar para novas oportunidades, que a gente volte aqui para tratar de novos assuntos, sempre com uma atualização. Para nós é muito interessante, principalmente uma cabeça brilhante como a sua, entendeu? Queremos agradecer aqui em nome do Momento Despertar, do nosso podcast, a sua presença e a casa está sempre aberta aqui para você. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né? Eu acho que nada é por acaso, né? Verdade. Eu sei que em determinado momento isso aqui que a gente está fazendo vai ajudar outras pessoas. Então eu acho que o intuito desse programa é ajudar, né? Como você está falando, a gente pode observar nos estudos que existe uma tabela, né? De Isso. frequência. Isso. E como você falou, né? A parte do amor. Então, em 200 Hz, né, você já começa a modificar a sua frequência. Então, que a gente possa estar atingindo essa tabela aí, né, buscar mais o amor, a fraternidade, ajudar as pessoas. E o que vocês estão nos proporcionando aqui. Meus parabéns. Foi uma experiência incrivelmente enriquecedora discutir terapia, regressão e hipnose com você. Seus conhecimentos sobre esses temas foram verdadeiramente valiosos. Tenho certeza de que nossa audiência se beneficiará significativamente com as informações que você compartilhou. Desejo a você todo o sucesso em sua contínua jornada de auxiliar as pessoas por meio da hipnoterapia e da regressão. Agradeço mais uma vez e espero ansiosamente por futuras oportunidades de colaboração.